Oi, gente, tudo bom? Bem, eu vou falar aqui de um método chamado Leapfrog, que é um método, digamos, não tão famoso dentro da literatura mais básica de solução numérica de equações diferenciais, mas é um método muito poderoso e muito famoso no meio da galera que faz dinâmica molecular, né? Então já é, digamos assim, um método mais ligado ao contexto da física molecular ou da química, né? Então tem uma galera grande aí que faz dinâmica molecular, que usa esse método, né? E é bem interessante, sabe? Como eu gosto sempre de fazer exemplos práticos, eu vou novamente revisitar o problema da massa mola. Por que eu trabalho tanto com a massa mola? Primeiro porque ele é simples, a equação diferencial é simples. Segundo que é um modelo que você pode utilizar ele para compor, por exemplo, cadeias harmônicas, né? É um laboratório para você aprender a tratar esses problemas de massas, molas, que daqui a pouco pode servir como um exemplo inicial para fazer a cadeia harmônica. E a cadeia harmônica já está ali mais num passo mais próximo de você modelar vibrações de sólidos, né? Por exemplo, propagação de calor e tudo mais, entendeu? Então é um laboratóriozinho simples para a gente aprender a usar os métodos e aprender já a trabalhar com as equações diferenciais, tá? Então vamos resolver a equação do problema da massa molar, que é essa equação aqui, ó, tá? Sendo que a gente vai resolver usando essa técnica do Leapfrog, tá bom? Então vamos lá. Então o que é o método, né? O método ele é muito parecido com o método de Euler, é muito parecido mesmo. A diferença é que você começa a fazer usar nas equações não as acelerações e velocidades, digamos, nos extremos do tempo. Então, digamos, você começa o movimento da massa mola da seguinte maneira: você pega aqui na massa, desloca a massa para cá, tempo zero, né? E aí abandona. Que condição é essa? Tempo igual a zero, você tem uma posição igual a um dado x0 e velocidade zero. Então, esse é o instante inicial. Aí você faz uma estimativa para as velocidades dentro, certo? Dentro no meio do intervalo. Então você vai pegar o ponto médio do intervalo, que é o ponto do caso delta t sobre 2, e vai fazer os cálculos a partir dali. Então aquelas relações tipo de Euler que a gente escreveu, a gente reescreve ela, que seria essa equação de 32 e 33, né, usando essa coisa do ponto médio. Só recapitulando aqui, né, gente, a equação era uma equação de segunda ordem. Se é uma equação de segunda ordem, a gente não dá para aplicar direto aqui o método. A gente tem que quebrar essa equação de segunda ordem em duas equações diferenciais. E cada uma delas a gente escreve da forma discreta assim. Então, esse é a estratégia do Leapfrog. Tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar. Vou botar massa igual a 1, K igual a 1. E vou resolver basicamente essa equação aqui. As condições iniciais são essa aqui. x0 igual a 1. Velocidade igual a 0. Aí eu botei aqui delta t igual a 0.1, mas eu acho que eu vou usar 0.05, gente. E botar aí 10 unidades de tempo, tá bom? Então, a ideia da gente é essa, é aplicar essas duas equações, que é o método a priori, né? Aplicar nessa equação aqui, tá bom? Então, vamos embora, né? Então tá aqui. Aí dessa vez eu vou fazer uma estratégia que eu vou comparar esse método com o método de Euler, tá bom? Pra gente ver aí com a diferença. Então vamos lá. Primeiro, define aqui umas constantes, aí tem K igual a 1, a massa igual a 1, botei o delta T, como eu disse a vocês, 0.05, tá? E botei o tempo máximo de integração igual a 10, tá bom? Aí eu começo aqui o main, né? O main eu defino aqui a variável x inicialmente como 1, né? Que é a posição inicial, velocidade como 0. A aceleração é a aceleração inicial, a aceleração quando você começa um movimento. Quanto é a aceleração? Só lembrando aqui. A aceleração é isso aqui, ó. Isso aqui é aceleração, derivada da segunda da posição em relação ao tempo. Isso é aceleração. Tá bom? Então ela vai ser igual a menos x, né? Como aqui o K e o M é 1, então fica menos x. O tempo começa no tempo zero. Aí aqui eu vou guardar essas duas variáveis, aqui eu vou dividir essas duas variáveis, que eu vou explicar o que são essas duas variáveis. Tá? O E0 é a energia do tempo zero. O que é energia? Energia é a energia cinética mais energia potencial da bola. Então essa é a energia no tempo inicial, ou seja, a energia que você introduz no sistema, tá bom? Aí agora eu já vou aplicar a primeira equação lá do método, que é essa daqui. Ó. Sendo que observe que se eu boto t igual a zero aqui, vai dar um negativo aqui. Eu não tenho. Eu não tenho quanto é que é o estado do sistema lá. Não tenho. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui
Vou trocar esse cara aqui pela velocidade do tempo zero. E a distância entre o tempo ΔT sobre 2 e o tempo zero não é ΔT, e sim ΔT sobre 2. Então eu vou aplicar a fórmula dessa maneira aqui. Ó. A velocidade no tempo ΔT é a velocidade no tempo zero mais A que multiplica o tempo ΔT sobre 2. Tá bom? Então essa daqui é a primeira aplicação da fórmula de Leapfrog, que é essa fórmula aqui. Ó. Que é essa fórmula aqui. Tá bom? Pronto. Aí agora abro um arquivo, que é o arquivo resultado Leapfrog, tá? E vamos agora entrar num loop de integração. Que na verdade não é bem um loop, é um while. Aí eu botei aqui o while para a gente poder treinar aqui o uso do while, né? Então, o while basicamente é você demarca duas regiões. Esse é o ponto 1 aqui, é o ponto I, e esse aqui é o ponto F, é o ponto final. Então, enquanto essa condição for verdadeira, fique preso aqui entre o ponto I e o ponto F, tá bom? Então, beleza. Apliquei aqui a equação para velocidade. O que é que falta agora? Falta aplicar a equação na posição, que é exatamente essa formulazinha aqui. Tá bom? 33. Beleza? Aí agora eu vou o quê? Atualizar a aceleração. Atualizei a aceleração. Quando eu atualizo a aceleração, eu calculo a velocidade de novo aqui. Tá bom? Calculo a velocidade de novo aqui. E aí atualizo o tempo. Tá bom? Então é isso. Então essa estratégia aqui é a estratégia que a gente tá, né? Que a gente chama que é o Leapfrog. Aí agora eu vou usar a variável DE, velho. Quem é o DE? O DE vai ser a distância entre a energia inicial e a energia num dado tempo. Então eu vou calcular, ó, isso aqui, ó, esse cara aqui é a energia total, energia cinética, mais energia potencial elástica, mais energia cinética, calculada ao longo do tempo. Então isso vai me dar uma ideia de quanta energia está diminuindo. Tá? Então esse cara aqui é quanta energia vai estar diminuindo. Certo? E aí eu, na hora de escrever, eu escrevo T, X, a velocidade e a razão entre a energia, essa diferençazinha de energia, que é quanta energia vai sendo perdida, né? E a energia inicial, é a fração, né? A fração da energia que está sendo meio que, entre aspas, gasta, né? Tá certo? Devido a erro numérico, por exemplo. Então esse é o Leapfrog. Aí o que eu vou fazer? Eu vou comparar esse mesmo problema com a massa-mola. Então esse aqui é a massa-mola calculada com Euler. Então tá aqui as mesmas constantes. Tá aqui as mesmas condições iniciais. E aí agora tá aqui a mesma energia inicial da massa-mola. E agora vamos aplicar o método de Euler. Então o método de Euler é basicamente essas duas equações aqui. Né? Atualiza a aceleração, posição e velocidade. Aí eu faço o mesmo cálculo. Calculo aqui a energia no tempo t, subtraio de E0 e lá na hora de escrever, escrevo essa diferença sobre E0. Ou seja, eu vou resolver o mesmo problema com Euler, né? Vou resolver o I com o Leapfrog. Então eu vou pegar o mesmo problema, massa-mola, vou resolver ele com Euler e com o Leapfrog. Tá bom? Pra gente ver o que é que tá acontecendo, né? Beleza? Então vamos ver aqui, né? Certo? Opa. Então vamos ver. Cadê? Tá aqui, né? Então vou compilar. Inclusive eu escrevi o nome errado, né? Esqueci o A, vou corrigir daqui a pouco. Então compilei um, que é o Leapfrog. Agora eu vou compilar o com o método de Euler, tá bom? Eu vou chamar de A1. Pronto, então eu tenho dois executáveis agora. O A.out é o executável oriundo do programa Leapfrog e o A1.out é oriundo do programa Euler, tá bom? Aí vamos lá. Resolvi o Leapfrog e A1, resolvi o Euler. Como é que eu calculo, como é que eu comparo agora os dois? Eu vou abrir do XMGrace, vou abrir o Euler e vou abrir o Leapfrog. Lembrando que o arquivo tem 4 colunas, então o XMGrace vai ler as duas primeiras. Então, tá aqui, né? Você já dá para perceber, se você tiver um certo cuidado, que a curva vermelha, é isso mesmo, que a curva vermelha, que se você olhar aqui, ó, eu abri primeiro o Euler e depois abri o Leapfrog. O que é que isso quer dizer? Que o Euler é o preto e esse aqui é o
vermelho, tá bom? Então, a curva vermelha, ela está contida entre 1 e menos 1, que é exatamente a amplitude da oscilação, porque eu puxei 1, ele não pode oscilar mais do que 1. Então, observe que a curva vermelha está bem comportadazinha. Já a curva preta, que foi obtida por Euler, aí ela já não está muito legal. Ela já está passando aqui de 1, que sugere que tem algum erro numérico aí, né? Mas vamos dar uma olhadinha agora na quarta coluna desses caras aí. Vamos lá. Primeiro no leapfrog. Então, a fração da energia perdida é bem baixa, 0,02, né? Agora vamos olhar agora o Euler, para a gente dar uma olhadinha, tá bom? Ó, ela vai aumentando, ó. A fração cresce, tá vendo? Tá vendo que a fração cresce? Né? Assim, então, o que a gente conclui? A gente conclui que o método do Euler, para esse problema, ele não consegue resolver a coisa de uma maneira satisfatória, né? Vamos botar aqui mais um zero aqui, ou seja, vamos dividir por 10 o delta t, né? Para a gente ver aí, para a gente ver se converge melhor, certo? Então vamos dar uma olhadinha aqui, x em inglês. Ó, agora melhorou a convergência. Então observe que para o Euler dar o mesmo resultado do leapfrog, eu tenho que colocar a discretização 10 vezes menor no Euler, né? O que vai, digamos, tornar a coisa bem mais lenta. Concorda comigo? Bem mais desconfortável você resolver dessa forma. Então esse método é um método bem simples, mas é um método bem possante, né? Que ele consegue resolver os problemas de uma maneira bem mais eficiente. Tá certo, gente? Então espero ter ajudado aí, viu? Um abração, tudo de bom.